Tá gravando. Boa noite, amigues! Estamos aqui de volta. Central de blá, 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 blá. Já me enrolei. Vamos lá? Central de Comunicação da capital de Pindorama. O podcast da Ser Subversivo, cada vez mais espaçado, né, gente? A gente recebeu alguns puxões de orelha na última semana e a gente deve voltar a gravar semanalmente, tá? E aí, se isso não acontecer, vocês podem agredir a gente, não tem problema não. Vamos nessa? Vamos nessa. Antes de começar, eu gostaria de mandar um beijo para a senhorita Helena, que não apenas reclamou da periodicidade desse podcast, como também reclamou do último episódio, que, segundo ela, foi uma vergonha ter tido apenas 18 minutos. Exatamente. E a gente hoje, né, a gente perdeu até o jeito, nós estamos mal educados, nós não nos apresentamos, né? Mas eu sou o Pedro Fernandes e comigo estão... Patrícia Miguez. E Iago Moura. Isso aí. E eu, Pedro Fernandes, estou muito feliz porque o Botafogo é líder disparado do Campeonato Brasileiro, então segue o vice porque o líder disparou. Vamos nessa. Vamos começar aqui nosso giro de bizarrices. Vamos chamar bizarrices. Você me dá licença, eu só quero dizer para todos que eu estava com muita saudade de gravar esse podcast, que sempre foi um momento de muita diversão na minha semana. Então, legal. Muito bom estar com você e com Patrícia aqui de novo. Um prazer imenso. Da minha parte também, sinto muita falta de vocês. A gente fala o tempo todo, mas gravar é sempre muito bom. A gente, assim, cara, tá foda, acho que pelo menos nós três, né? Eu tô atolado do trabalho, o Iago aí tá agora às voltas aí do... Tentando passar pro doutorado. Exatamente. E Patrícia Miguel está na obra eterna, ela tá construindo um castelo, gente, sabia? Podia tocar até uma musiquinha medieval agora, né? Aqui não acaba essa obra dela, é incrível. Vou colocar aqui a musiquinha do The Crown, porque eu tô construindo já um castelo de Windsor, um palácio de Buckingham, já nem sei mais, gente, nem sei. Bem que a Patrícia é uma princesa, né, gente? Mas também precisa exagerar, né? Precisa de um castelo. Mas enfim, que é de gosto regalo da vida. Posso chamar aqui o giro de bizarrices? Sempre. Então vamos lá, giro de bizarrices. Essa semana a gente começa com 3 malucos que inventaram de agredir logo quem? O Xandão. Puta que o pariu. Os caras inventaram de agredir o Alexandre de Moraes. O outro deu um soco no filho dele, derrubou o óculos do garoto no chão. Mano, tão fudido. Foram entrevistar agora um dos valentões. O maluco amarelou lindamente na Globo. Fala com o meu advogado. Ele tá com aquela porra daquele coletinho puffer. Tudo bem, eu acho que gosto é gosto, cada um usa o que quiser. Mas assim, 9 a cada 10 babacas usam esse coletinho puffer. Vocês querem colocar alguma coisa aí sobre a agressão do Xandão? Olha, gente, tudo que eu tenho pra falar, né, que acho que mexeram com a pessoa errada. De todas as pessoas, mexer logo com o Xandão. E assim, a gente sabe que o negócio vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Eu já consigo até ver os lasers saindo dos olhos do nosso careca preferido. Eu acho que... Eu não sei o que passou na cabeça desses 3... Eram 3 animais, né, que agrediram eram 3, 4. Não sei o que passou na cabeça deles. Não sei se, por acaso, eles pensaram que, por estarem em outro país, que não aconteceria porra nenhuma, eles não sofreriam nenhum tipo de penalidade, mas o fato é que um já foi... Hoje, né, depois na PF, e acho que vão mais 2 na terça-feira. Dentre eles, o careca lá, que parece que foi quem deu um soco, né, no filho do Xandão. Parece irmão gêmeo do velho da Havan. E tem uma outra lá, escrota também. Mas isso daí não é nada que surpreenda. A gente sabe que o STF, de uns tempos para cá, virou centro das atenções, em termos de conjuntura. Há 20 anos atrás, ninguém sabia nem o nome de ministro do STF. E hoje as pessoas palpitam e falam, né, que o STF é comunista, que o Xandão é comunista. Barbaridades, né? Mas assim, o que a gente vai esperar de pessoas que, por exemplo, chamaram o Gilberto Gil de filho da puta num estádio da Copa do Mundo, né? O que vai se esperar dessa gente? É o choro, né, de gente perdedora, de gente que foi derrotada na eleição e que ainda não aceitou e que vai ficar aí 4 anos resmungando.
Bom, é isso. Aí depois a gente já sabe que vai ser, né? Vão ser mais 3 aí que vão ficar naquela choradeira, né, Iago? Nossa, que absurdo, que injustiça, prendendo os patriotas e pipipi, popopó. Agrediu, meu querido. Tem que falar. Deu porrada, tu vai dar porrada nos filhos do homem ainda. Tem que ser muito burro, né? Mas eles são burros, né? Se não fosse burro, não seria bolsonarista. Muito que bem, a gente entra aqui agora na segunda bizarrice, e a segunda bizarrice assim, realmente é um momento que você tem que parar e tem que pensar como é que esse tipo de coisa acontece, né? Que a Michelle, ou como você quiser chamar, né? A ex-primeira-dama, ela, no encontro de mulheres em João Pessoa, na Paraíba, no encontro de mulheres do PL, ela pediu para a deputada Amália Barros, chamou ela no palco e pediu para a mulher simplesmente retirar. Eu disse, retirar. Tirar a prótese, ou o olho de vidro, né, como algumas pessoas gostam de dizer, na frente de todo mundo. E ela ainda pegou a prótese e colocou no bolso. Gente, isso assim, é de um nível de bizarrice que até o giro de bizarrice está estranhando hoje. O que eu tenho para falar, gente, é que vocês sabem que uma prótese dessas é caríssima, né? Então, vindo da Michelle, que a gente sabe muito bem que ela gosta de coisas caras, né? Toma cuidado, por favor. Se eu fosse essa deputada aí, como é que é o nome dela, Pedro? Amália Barros, do PL de Mato Grosso. Então, ela meio que foi coagida ali, né? Porque estava na frente de todo mundo, ela não ia dizer não para ex-primeira-dama, mas ela devia tomar cuidado, né? Porque daqui a pouco bate na porta dela o Queiroz lá pedindo o olho dela, porque a ex-primeira-dama quer vender. Daqui a pouco vai ter que vender mesmo para pagar todas as indenizações que o Bolsonaro vai começar a ser condenado a pagar. Ela tem que tomar cuidado aí com essa prótese, mas realmente foi uma cena muito, muito única, assim. Ela dizia que adorava quando a deputada tirava o próprio olho e pegar o olho e botar no bolso. O grande perigo, né, era realmente a Michelle botar no bolso e sair correndo. E o pior de tudo é que dizem que isso tem algum embasamento religioso. Que assim, falaram agora há pouco, eu ainda não tive tempo para ler um pouquinho mais. Mas se for isso, já, nossa, é um absurdo. Porque, tipo assim, a Michelle que usa prótese de silicone. Ela tem que tirar, então, na hora que subir no palco. Entendi. Enfim, é um absurdo total. E olha, eu acho que tem que colocar isso aí marcado como uma das coisas mais bizarras que passaram pelos dias bizarros. Sim. E mórbido, um negócio mórbido, bizarro. É revoltante, né? Revoltante. Capacitista, você está expondo uma pessoa deficiente desnecessariamente a contragosto da pessoa, sabe? Nossa, sinceramente, é o bolsonarismo, né, gente? É isso. O bolsonarismo nunca chega no fundo do poço. O poço é sempre mais fundo que a gente imagina. Então vamos para o terceiro. O terceiro é o nosso momento mais divertido hoje do nosso dia de bizarrices, que foi o nosso glorioso... Como é que é o nome daquele idiota? Esqueci. Deixa eu ver aqui. Maluco do MBL. Um maluco do MBL aí, que eu não sei quem é, desconhecido, também não muda nada na minha vida saber quem é, né? Eu já sei quem é um ou outro lá, já tá bom, chega. Enfim, o maluco do MBL, que inclusive já tinha criado problemas, né, por expor uma pessoa autista. E aí a gente vê, né, que isso é bem coisa, né, do reacionário, né? A gente acabou de falar de uma questão aqui capacitista, né? Uma pessoa expondo uma pessoa deficiente física, né? E esse rapaz, ele já teve um problema, né? De ter exposto um menino com a questão do espectro autista. O pior de tudo é que ele entrou na Universidade de Santa Catarina, na Universidade Federal, na UFSC, e quis tirar uma onda lá com os estudantes. O que aconteceu foi que ele entrou na porrada, mas apanhou de régua. E aí depois ele foi gravar um vídeo, quase chorando, e que você via que, na verdade, assim, ele não apanhou tanto assim, né? Ele apanhou um pouquinho só. Mas ele apanhou. Mas aí ele disse que, nossa, ele sofreu uma tentativa de homicídio, que ele tomou coronhada, que no vídeo aparece uma pessoa dando facada, e quando você vai ver no vídeo é uma pessoa com a régua. Tomou uma reguada na cara, algumas, né? E é isso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o naipe da galera que bateu no cara, né? Que foi uma galera bem novinha mesmo. A galera do cabelo colorido e tal, pá. Tipo assim, me lembrou aquela galera da TV Cruz, vocês lembram? Sim. Lembrou. Pois é.
Ele apanhou da TV Cruz. Ai, gente, francamente, né? Francamente, esse povo gostam de falar que a esquerda faz mimimi, mas, gente, não aguenta uns tapinha, pelo amor de Deus. Não, e detalhe que o escarcéu criado por causa disso, sabe? Ele falou como se ele tivesse sido linchado, né, pelo meio da rua. Mas curioso é que o Tentativa sujeito... de homicídio. Não, mas curioso que o sujeito, né, faz parte do MBL, que é um grupo que o tempo inteiro incitou o ódio contra figuras públicas de esquerda, que no auge dessa onda de extrema-direita, já desde o golpe contra Dilma, passando pela prisão do Lula, na eleição do Bolsonaro, depois, esse pessoal, todo mundo ali apoiou, né, que pessoas de esquerda, pessoas públicas, não pudessem andar na rua, em paz. Esse pessoal do MBL, que fazia ataque virtual em massa contra figuras de esquerda, sempre teve um caráter ali de um grupelho, de um bando de adolescente imbecil, mal resolvido, e com prática mesmo de gente criminosa, e com financiamento estrangeiro, inclusive. Agora, depois de tudo, eles quererem se fazer de coitadinhos, o único lado ruim dessa história é a notabilidade, né? De um grupo que, assim, caiu no esquecimento, né? Que porra é o MBL hoje em dia? Não é nada. O MBL acabou. O MBL foi reduzido à insignificância. Com esse vitimismo, e aí é vitimismo mesmo que esse sujeito do MBL estava fazendo, aí ele tenta, né, ganhar aí algum espaço, pagar de coitadinho, né? Sendo que fica entrando, né, em universidade para fazer provocação contra os estudantes, para perturbar, para dizer que, olha só, entra num DCE que tem pintura na parede, e entra para meter tinta branca em cima, para dizer que não, só tem figura de esquerda no DCE, não sei o quê. É porque provavelmente, se fosse pela vontade do MBL, ia ter o Hitler pintado na parede do DCE. Mas, como não é, aí eles ficam revoltadinhos. Mas eles fazem essas provocações quando quando tem alguma resposta, vão se vitimizar. Faz parte, né? Não é nada que fuja do roteiro do esperado. Só lembrando que a gente estava falando aqui, né, sobre um menino autista que ele teria exposto, né? Então, em maio ele foi condenado pela justiça por conta disso, né? Por expor um adolescente, olha isso, um adolescente autista em vídeo nas redes sociais. Você vê o nível, né, dessa pessoa. E aí, assim, ele junto com um grupelho, né, como o Iago falou bem, né, de outros séculos lá do MBL, eles adentraram o FSC para fazer, segundo eles, uma fiscalização. Quem são eles para fazer fiscalização no lugar? Fiscalizar o quê, cara? Eles não são porra nenhuma, não são vereadores, não são nenhum órgão competente para fazer isso. Enfim, aqui, ó, em nota após o ocorrido, a direção da UFSC informou que repudia qualquer ato de violência em suas dependências, mas ressaltou que houve acesso e intervenções não autorizadas pela instituição no prédio do centro de conveniência, edificação que está parcialmente inoperante, que tem áreas sem condições de uso. Ou seja, os caras estão fazendo fiscalização numa área que, a fiscalização entre aspas, né, numa área que está sem condições de uso, sabe? De repente o pessoal pintando parede, né, não só no DCE, mas nesse local, os caras foram lá para, como o Iago falou, passar tinta branca. Gente, pelo amor de Deus. E aí aproveitaram para tirar a onda deles, para tentar fazer videozinho, só que aí apanharam, né? Apanharam. E, sinceramente, ó, me perguntando sobre isso. Perguntaram hoje. Vocês acham que isso é certo? Olha só, eu acho que a agressão, ela não resolve nada. Tá? Eu acho que a agressão não resolve nada. Porém, em determinadas situações, né, não adianta, você se defende. O cara chega invadindo um espaço que você quer seu, você está lá. Ele não participa de porcaria nenhuma naquele local. Aí ele quer dizer como é que a parede tem que ser pintada. E já chegam, né, fazendo isso, né, pintando, fazendo e acontecendo. As pessoas que estão lá vão reagir. Né? E a partir do momento que eles adotam uma postura mais agressiva sobre a reação dessas pessoas, sai uma briga. E aí, cara, briga é isso mesmo. É tapa pra lá, tapa pra cá, e eles entraram na porrada. Fazer o quê? Né? Tiram tanta onda, no final das contas apanharam do TV Cruz. É isso.
Sim, essa galera. Eu acho muito engraçado uma coisa, né? Que eles adoram usar a palavra lacrar. Dizer que a esquerda quer lacrar. Mas, gente, o que é isso se não é tentar lacrar? Quem eu mais vejo tentando lacrar é a direita hoje em dia, que vai fazer essas coisas, né? Tipo, invadir universidade para fiscalizar. Fiscalizar ninguém entende o quê, né? Isso para mim que é lacração. Tentativa de lacração, né? Exatamente. E é isso, então estamos encerrando aqui o nosso dia de bizarrice e vamos ao prato principal da noite, né? A gente vai falar sobre o que será do bolsonarismo, né, da direita, após essa inelegibilidade do Bolsonaro, né? Que outros artistas devem tomar o protagonismo, né, dessa cena bizarra que é o bolsonarismo. Vou começar com o Iago. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que frisar que o Bolsonaro ele ocupa o espaço de uma direita que a gente podia chamar de uma direita gourmet, que sempre foi anti-PT, anti-Lula, contra as políticas sociais. E o Bolsonaro ele vem e faz essa direita minguar. A questão é que o Bolsonaro ele perde a eleição, o bolsonarismo obviamente não termina, não acaba, mas ao mesmo tempo é impressionante como o Bolsonaro ele não faz absolutamente nada para manter o capital político dele. Então ele não consegue manter o grupo político dele coeso, ele não consegue manter uma base ali mobilizada, né, de forma organizada. Claro que os bolsonaristas ficam ali, né, em polvorosa o tempo inteiro, mas ele não está, né, atuando ali para manter o capital político dele. Ele parece que está meio desorientado. Quando ele perde os direitos políticos dele, pela lógica, ele deveria ali atuar para construir o nome de alguém, coisa que até agora ele não tem feito. Pelo contrário, ele tem vetado. Ele vetou primeiro a Michelle, aí depois parece que já ficou meio, talvez, é possível. Aí agora ele está, né, de birra com Tarcísio de Freitas. Com o Zema eu não sei como é que está a relação dele, mas assim, não vejo muito o Bolsonaro indicando o Zema para ser sucessor. O fato é que o Bolsonaro ele é muito difícil, né, de construir pontes, então ele não tem ali, dentre os aliados dele ali, ele não consegue, né, construir nenhum. E aí fica um vácuo, né? Tipo, o que vai ser da direita? O que vai ser do bolsonarismo? O bolsonarismo agora vai se esvair? Vai ser reduzido, vai diminuir, né, a parcela expressiva que teve? Assim, ao que tudo indica, né, se o Bolsonaro não der uma guinada aí, eles vão ter sérios problemas, não só em 2026, mas já na eleição do ano que vem. Porque se a gente for parar para pensar, o Bolsonaro vetou a candidatura do filho dele, do Flávio Rachadinha, para prefeito do Rio. O Rio, que é o berço, né, da família. Por outro lado, assim, quem vai ser o candidato no lugar? Vai ser o Braga Neto, que é o nome que o Valdemar Costa Neto está tentando emplacar? Vai ser o Pazuello? Assim, é complicado, né? Eles estão numa situação de desgaste, a inelegibilidade do Bolsonaro é só começo, né? Porque essa foi a primeira ação. Faltam 15 ainda para irem a julgamento e algumas ações criminais, né? Com risco de termos Bolsonaro, enfim, enjaulado. Então, eu não sei se a minha leitura é tão positiva quanto a sua, Iago. Eu queria ser positiva como você nesse momento. Eu já tenho eu não sei se eu sou gato escaldado, sabe? Mas eu tenho uma visão um pouquinho mais pessimista que a sua. Eu acho que a gente está num momento... Assim, a minha leitura é a seguinte. Até vamos colocar aí uns 10 anos atrás, que acho que tudo isso começou ali em junho de 2013, a gente querendo ou não, a gente tinha no Brasil uma disputa política, né, que sempre era protagonizada pela centro-esquerda e pela centro-direita, né, no máximo ali uma direita. E hoje a gente tem uma direita que foi empurrada para a extrema-direita.
né? Hoje aqui no Brasil, a gente, como você mesmo falou, não existe mais aquela direita gourmet, aquela direita palatável. Hoje você tem a centro-esquerda, assim, você tem partidos de esquerda mais radical, mas que não são muito relevantes no cenário, né? Assim, não conseguem ocupar grandes cargos. E você tem uma extrema-direita extremamente grande no Brasil que foi inflada pelo Bolsonaro. Só que onde eu quero chegar com isso? Essas pessoas que foram inflamadas pelo bolsonarismo, que em geral é uma galera que até 10 anos atrás, mais ou menos, não se importava com política, nunca se importou com política e agora está extremamente inflamada, é uma galera que a gente pode comparar com um rebanho enorme, sempre faz essa comparação com gado, mas desculpa, eu não tenho uma melhor, e é um rebanho enorme com muita força no sentido tanto de voto como no sentido de que podem incomodar pra caralho, se resolverem aí voltar pra rua, enfim. E aí, né, aquela coisa, na política não existe vácuo, então é um rebanho que está esperando alguém para pastorear. A gente vê que muitas dessas pessoas ainda tem muita gente que segue o Bolsonaro cegamente, e nesse meio a gente tem muita gente que quem o Bolsonaro indicar, eles vão votar. Só que aí eu faço um parênteses também. Eu não consigo, nesse ponto eu concordo com você, eu não vejo o Bolsonaro fazendo um sucessor. Isso eu não vejo acontecendo, porque eu acho que o ego dele é muito grande para ele resolver, por exemplo, em 2026, eu vou apoiar tal pessoa e tentar fazer um nome. Eu não vejo ele fazendo isso. Mas, em contrapartida, a gente tem nomes da extrema-direita que são muito populares, que fazem muito voto mesmo. Vou dar um exemplo aqui, Chupetinha. Chupetinha ainda não tem idade para se candidatar, mas se tivesse, seria assustador. E aí você tem uma pessoa dessa ocupando um cargo de executivo. E acho, sim, também que mesmo que não chegue a esse ponto, tem uma grande chance aí de se eleger prefeito, se eleger governador de algum estado, de crescer. E você tem muitos nomes na extrema-direita. O Chupetinha foi só um exemplo, mas tem muitos outros nomes que fazem muito voto e que podem ocupar esse espaço, sim, e pegar esse vácuo e começar a arrebanhar essas pessoas que estão ainda inflamadas, ainda tão polarizadas, apesar de que a gente tem algumas estatísticas aí que mostram, por exemplo, a última pesquisa IPEC, que mostra que 8% das pessoas que votaram no Bolsonaro já apoiam o governo Lula, o que é um número bem legal. Mas, mesmo assim, a gente tem ainda muita gente. Eu acho que na futura eleição de 2026, o governo Lula fazendo um governo bacana, os preços das coisas estão baixando, a economia está melhorando, o dólar está caindo, as pessoas sentem isso no bolso, então eu acho que se o Lula tentar, se ele continuar como ele está, ele se reelege facilmente. Mas, em contrapartida, eu também não tenho essa positividade toda de que a direita vai ficar sem nome, vai ficar sem líder, porque eu acho que a primeira pessoa que perceber esse vácuo e resolver tomar esse espaço vai conseguir levar essa multidão aí, e isso é, para mim, bem desesperador. Acho que a extrema-direita tem uma base social larga, barulhenta, mas, assim, tá um pouco desorientada. Acho que o Bolsonaro, com certeza, vai ter um nome, né, surgindo. A questão na verdade, são duas questões. Uma é qual vai ser o comportamento do Bolsonaro. Até agora, ele não tem se movimentado, né? Não tem tido essa habilidade. Talvez pela própria característica narcisista dele que a Patrícia comentou. E, por outro lado, né, para surgir uma liderança e se consolidar, aí, de fato, vai ter o pessoal vai ficar se acotovelando. E aí vamos ver, acho que o primeiro teste importante vai ser essa eleição municipal aí do ano que vem. Acho que a gente vai ter aí alguns indicativos. Perfeito, ótima análise aí de todos os dois. Eu entro aqui só para colocar algumas coisas, né? Que eu me sinto já muito contemplado aí com a maior parte das coisas que vocês falaram. A gente vê hoje um Bolsonaro acuado, né? Se Bolsonaro hoje fosse o nome de um filme, seria A Espera de um Milagre, né? Porque ele está realmente à espera, a única coisa que passa na cabeça dele é isso hoje, né? Porque não tem jeito. Se está inelegível, a probabilidade de estar enjaulado em breve é muito grande. E a gente vê, como vocês já colocaram bem, a gente vê uma figura que não tem o Bolsonaro, né? Eu não estou falando do bolsonarismo. O Bolsonaro não tem você não vê nele a menor probabilidade de estar articulando, né, um sucessor, né, de estar criando, né, um sucessor.
Você não vê isso na movimentação dele. Inclusive, né, um dos preferidos, que seriam, né, os nomes preferidos dele, seria o Tarcísio, foi detonado, né, na reunião lá da direita, né, que eles colocaram, né, lá em São Paulo, e na casa do Tarcísio, né, hoje, né, que é governador de São Paulo. Foi detonado pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro interrompeu ele 2 vezes no momento de fala dele. E os bolsonaristas quiseram colocar o Tarcísio para fora quase que debaixo de porrada, sem uma intervenção do Bolsonaro sobre isso. Ou seja, eu acho que até nesse momento, o Tarcísio, né, que é outro ser, para mim, que é detestável, ele conseguiu ver o que é de fato, né, o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é aquele cara que, se você não comer na mão dele, não falar tudo que ele quer, a ideia dele é essa mesma, é de detonar você. Eu vejo que hoje, né, como vocês também colocaram bem, tem muitas outros artistas aí nesse meio, né, que podem estar substituindo o Bolsonaro. Alguns mais para adiante, né, outros, né, mais para agora. Porém, a gente não sabe, né, exatamente como é que isso vai se desenvolver. Eu hoje, sinceramente, eu vejo que hoje a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente tem um governo que está em 6, chegando a 7 meses, né, de governo, fazendo a diferença. Preços ali dos alimentos caindo, dólar caindo, gasolina caindo, enfim, as pessoas conseguindo melhorar o poder de compra, né, conseguindo investir novamente em comprar carro, eletrodoméstico. Isso tudo não adianta. Como a Patrícia falou bem, né, da pesquisa IPEC, né, aqueles 8% de bolsonaristas, né, que estariam aprovando o governo Lula, esse número ele é muito interessante e a tendência desse número é continuar crescendo. O governo continuar se movimentando da forma que está, a tendência é isso continuar a crescer. Eu tenho uma visão, sim, bastante otimista, né, sobre isso, porém cautelosa ao mesmo tempo, porque a gente sabe como é o bolsonarismo. Né? A qualquer momento eles podem estar inventando um factoide que possa vir a arranhar ou a gente a perder alguém importante, né, dentro do que é a esquerda hoje, né, dos grandes nomes da esquerda, né, eles podem estar em algum momento fazendo algo desse tipo. Mas eu entendo que se isso não acontecer, a gente chega forte para o ano que vem para a eleições municipais. Eu entendo que a gente chegue bem forte. Até porque esse movimento, né, que se iniciou no ano passado, ele é um movimento que eu entendo como uma tendência. Né? Então, se a gente teve no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma queda relevante, né, do número de votos do Bolsonaro, né, e foi bem relevante, né, no Sudeste, as pessoas falam muito do Nordeste, o Nordeste que elegeu o Lula, ok, o Nordeste fez um puta de um papel, sempre faz, e eu sou grato demais ao Nordeste por isso. Porém, no local onde teve as mudanças mais relevantes em números, levando-se em consideração a eleição passada, aliás, passada não, né, a retrasada, né, para a eleição passada, foi o Sudeste. E agora, eu não lembro dos números agora, mas a gente até já debateu sobre isso aqui, já falou sobre esses números, e são números bem relevantes, 2018 em relação com 2022. Então, assim, eu entendo que esse movimento é uma tendência, né, e agora é a hora da gente se colocar. A única coisa que eu entendo que a esquerda ainda fica muito abaixo desse movimento de extrema-direita, né? Não vou nem dizer a esquerda, eu coloco até esse movimento democrata, né? Que entrou essa frente ampla, né? Que entrou para detonar o Bolsonaro. O que eu sinto muita falta é realmente renovação. Eu não vejo, e principalmente dentro da esquerda, renovação. Tá? Pouquíssimo. Você tem grandes nomes na juventude aí dos partidos de esquerda, dos partidos de centro-esquerda, que aparecem anualmente e que não tem investimento. E pior do que isso, quando você vê qualquer nome vagabundo da direita aparecer, qualquer um, todos eles se unem e começam a fazer postagens sobre essa pessoa. E cada um faz a sua parte. Depois a pessoa o cara ganha uma rede social robusta e a partir daí ele anda com os próprios pés dele. Isso nem a gente tem feito, sabe? Com nomes que já, assim, a gente tem alguns nomes que a gente precisa dessa renovação. Por exemplo, quem vai ser o sucessor do Lula hoje? Entendeu? Quem vai ser? A gente precisa que o Lula dispute a próxima eleição. Nem que seja para governar um ano e depois ele deixar o vice dele no poder. Mas aí, assim, aí você pensa,
Poxa, um homem de 80 anos disputando uma eleição, tendo que andar o Brasil inteiro, né? Por mais que ele, né, que ele faça musculação, que ele corra, que ele ainda transe muito. Hã? Que ele foda. Ele foda, acabei de falar que ele transe muito, né? Assim, é complicado. Né? Então, assim, a gente precisa já desse nome, né? De que se não for para 2026, a gente precisa urgente para logo depois de 2030, que tipo assim, a gente pensa que não, mas o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E essa questão de a gente ter um sucessor para o Lula é uma coisa que era para estar sendo debatida lá atrás, 2003, quando o Lula assumiu, já era para estar sendo pensado nisso. Né? No primeiro mandato do Lula já era uma coisa que era para estar sendo pensado. E aí foi uma coisa que a gente, tudo bem, com todos os problemas que tiveram, os que seriam os naturais sucessores acabaram não conseguindo. Depois tivemos uma escolha, né, de uma pessoa que era muito forte, mas que, porém, era uma pessoa de bastidores e que colocaram meio que emergencialmente, né, de cara para disputar uma eleição majoritária, logo para presidente, que é a Dilma. Uma pessoa que eu tenho um amor imenso, mas assim, a gente vê que aquilo ali foi um movimento meio que de emergência. Você não se faz isso. Você pegar uma pessoa que sempre trabalhou em bastidores da política e do nada você olha só, agora você vai disputar uma eleição majoritária, então mais a presidente. E depois disso também a gente não teve outros nomes. Então, assim, o que mais me preocupa nesse momento é essa questão da renovação. Sabe? A gente precisa investir em renovação. A gente precisa investir na juventude dos partidos. Tá? Infelizmente, uma coisa que eu vejo muito é que a juventude, eu falo muito isso, a juventude dentro da esquerda, eu vejo ela sendo colocada muito como subalterna de pessoas que querem se colocar como eternos medalhões. E aí, assim, a gente acaba não criando, né, esses novos nomes, não dando força para esses novos nomes, e aí chega um pouquinho mais à frente, a gente não tem ninguém para estar brigando com esse nome do bolsonarismo, né, que pode voltar a se tornar mais forte. Eu não acredito agora para 2026, sinceramente, eu tenho uma visão bastante otimista quanto a isso, mas mais adiante pode voltar, caso a gente não tenha um nome para estar disputando. Que, como foi bem falado, né, eu acredito que em 2030 o Nicolas venha como candidato a presidente e, querendo ou não, né, por mais que a gente ache ele, né, uma coisa bizarra, para essa galera, né, que reza nessa cartilha absurda aí, né, de fascista, né, para essa galera, né, é uma delícia, né, e assim, queira ou não, né, é um cara que tem uma boa oratória, né, e sabe enganar os fiéis dele. Eu só queria registrar que, em relação a essa renovação, eu não tenho nada para adicionar, porque eu concordo, assim, completamente com tudo que você disse. Eu só assino embaixo. Obrigado, meu bem. Eu também estou de acordo. Eu acho que o governo já deu uma... De início teve uma dificuldade ali bastante grande, que a gente ainda estava apanhando muito na comunicação. Eu acho que a gente ainda está apanhando, mas acho que deu uma melhorada. Eu acho que deu uma melhorada. Acho que de início ali estava uma coisa um pouco perdida, né? Mas, assim, o fato é que a gente está tendo, dia após dia, percepção concreta de que o país está melhorando. O governo está sabendo mostrar para o país, mostrar para o povo suas ações. Tem que melhorar? Claro que tem. Mas eu acho que esse esforço está sendo feito, está sendo bem feito. Quanto a possíveis sucessores do Lula, acho que assim, a gente tem um ministério que diz muito. Um ministério que tem um potencial. Já se falou assim em vários nomes, isso na época logo depois que o Lula ganhou, acho que pouco depois da posse, né? Em possíveis nomes, né? E vários deles compunham um ministério. Vamos ver. Isso vai depender, né, da construção, né, de cada um e também da dinâmica dos estados, né? Porque a gente tem grandes quadros no governo federal e que não necessariamente vão disputar a presidência, né? Podem disputar governos estaduais, por exemplo. Pegar aí Padilha, que é da articulação política do governo, responsável pela articulação política. Com um papel de destaque que ele tem no governo, acho que a chance maior dele hoje em dia é puro achismo meu.
Acho que o mais provável é ele sair candidato a governador de São Paulo em 2026. Mas aí tem outros quadros ali no entorno, né, do Lula, o próprio Haddad, enfim, que podem acabar se cacifando aí. O Haddad, principalmente, né, com a questão da economia. Se a economia continuar do jeito que está, melhorando, né, ainda que aos poucos, né, porque foi um período longo de destruição, Haddad desponta como favorito para ser sucessor do Lula, não tem a menor dúvida disso. Mas, assim, uma análise que eu faço. Bom, então no próximo assunto agora, né, a gente fala da decisão do governo Lula, graças a Deus, de acabar com as escolas cívico-militares, né? Acabou com o repasse, né, federal para essa ideia bizarra, né, de escolas cívico-militares, né? Lembrando que escola cívico-militar não tem nada a ver com os colégios militares, tá? São coisas completamente diferentes. Os colégios militares continuam. Você tem em todo o Brasil, você vai continuar tendo colégio militar, apesar de que eu também discordo disso, mas enfim, isso continua. Porém, aquela ideia, né, da escola cívico-militar, que seria uma escola que seria gerida, né, por militares da reserva, da PM de cada estado, essa ideia não, né, foi um decreto, né, não foi uma lei, não foi uma coisa que passou no Congresso, nada disso, né, foi um decreto do Bolsonaro, né, então o Lula acabou com a festa. E a gente só teve, né, alguns governadores que resolveram, né, continuar, mas aí com cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Eles vão ter que tirar o dinheiro do próprio bolso. Sim. Por exemplo, aqui no Paraná e no Distrito Federal vai continuar tendo essa palhaçada de escola cívico-militar. E aí eu acho que vale a pena a gente colocar alguns dados aqui na mesa. Primeiro, que não existe nenhuma comprovação de que a qualidade do ensino melhore com isso, porque fica tem que fazer a diferenciação dos colégios militares. Eu vou rapidamente fazer isso, porque eu acho que muita gente não sabe a diferença. O colégio militar, ele é um colégio que ele é bancado pelas Forças Armadas e recebe recursos das Forças Armadas, que a gente sabe hoje que a verba que vai para a defesa hoje no Brasil é maior que a educação e saúde juntas, o que é um absurdo, mas isso fica assunto para um outro momento, e é gerido pelas Forças Armadas. Os colégios cívico-militares são colégios públicos normais, né? Colégios estaduais, em que é colocada uma verba para manter esses militares da reserva lá dentro, fazendo o quê? Basicamente enchendo o saco. São os militares que ficam lá para supostamente dar disciplina para os alunos, né? Ou seja, encher o raio do cu do saco e ficar cuidando para ver se os professores vão falar algo de esquerda ou se vão doutrinar os alunos ou qualquer coisa, e aí no momento que um professor está tentando fazer o seu trabalho, né, no caso da sua aula, e explicar, por exemplo, que a Terra é redonda, vai ter lá um militar para encher o saco e dizer que isso é doutrinação marxista. Esse é o resumo do que é um colégio cívico-militar. E aí também é um dado interessante, é que esses militares que basicamente ficavam lá para encher o raio do saco, ganhavam mais do que os professores. Né? Em alguns casos, chegava a receber o dobro do que um professor recebia, para encher, novamente, eu repito, o raio do cu do saco. Foi bom, Patrícia, ter trazido esses dados, ter feito essa diferenciação, né? Porque, afinal, assim, esse projeto de escola cívico-militar, assim, isso daí não isso é uma militarização da educação. O colégio militar está ali formando, né? A pessoa está entrando sabendo, né, quer seguir carreira militar, enfim, ou não, quer ter ali o período de ensino e depois, quem sabe, sair e ir para faculdade, enfim, ter uma vida civil, vamos dizer assim, né, entre aspas, uma vida fora dos quartéis. Mas esse projeto de escola cívico-militar, isso é uma aberração, porque assim, é pegar a educação, né, e querer transformar a escola em quartel, né? Em termos pedagógicos, um retrocesso absurdo. Aí vai ensinar o que para os alunos? Não, porra, os alunos vão ter que fazer fila para cantar o hino, vão ter que fazer fila para bater continência para a bandeira, vão ter que fazer fila e pegar o celular para cima e ficar invocando ET para ver se não tem comunismo mais no Brasil. Porra, sabe? É um troço
Ah, não, escola cívico-militar não vai ter lanche que o croissant vem em formato de piroca para os alunos não virarem gays. Assim, Muito bom. isso que é escola cívico-militar? Porra, aí pega o dinheiro público e investe numa merda dessa, sabe? Então, acho que foi uma decisão acertada do governo Lula. E os governos estaduais que foram se rebelar, assim, primeiro que é totalmente sem sentido, né? Segundo que, assim, vão ter que bancar, né, do próprio orçamento ali estadual, esse tipo de coisa. Aí, porque para ficar bem com a base bolsonarista, ok, né? Mas assim, é uma coisa que não faz muito sentido e um projeto que felizmente, né, está sendo aí interrompido. Né, que o governo federal não tem que bancar esse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus. Bom, então é isso, galera. Estamos finalizando aqui mais um Central de Comunicação na capital de Pindorama. E a gente gostaria muito de agradecer a todos vocês que, né, botam o nosso podcast aí para ouvir, ouve do início ao fim. Poxa, parabéns, cara. Você tem uma paciência enorme. A gente te ama por causa disso, tá? E vamos juntos, né? Já estamos aí Bolsonaro inelegível, agora a torcida agora é Bolsonaro atrás das grades. Beleza? Vamos nos esforçar para continuar, para voltar a produzir aí semanalmente o podcast, né? Então eu quero me despedir com até a próxima semana. Valeu, beijo grande, valeu, valeu. Beijos. Beijos, beijos. Beijos a todos.